Olá, pessoal. Boa noite. Sou o professor Cícero, do meu lado. Sou o professor Ken. Estamos aqui para a gente fazer um comentário da provinha que aconteceu hoje mais cedo, que foi a provinha do IME. Provinha segunda do IME. fase, provinha boa. Provinha boa. Também dar os agradecimentos aqui a toda a nossa equipe, né, que nos ajudaram a fazer esse comentário. Professor Cadu, Tadeu, Marcos Haroldo, Rodrigo, Marcelo Pena, Felipe e toda a equipe da gráfica, com certeza, tiveram um papel muito importante nesse processo, certo? Isso aí, ninguém faz nada sozinho. Ninguém né? faz nada sozinho. Isso O trabalho aí. foi grande, né? Uma prova bem interessante, com questões Com bem muita elaboradas, conta. sim, com certeza. Característica aí de uma prova do IME, né? Segunda fase. Como todo ano, né? Ele coloca aí nas segundas fases uma provinha bem carregada, vamos dizer assim, com as continhas, não é isso? Exatamente. Bom, então vamos dar uma passada geral nas questões, né? Uma por uma aqui. Vamos falar mais ou menos aqui o que seria um corte esperado, né? Umas questões que a gente acha que o aluno teria que fazer, questões essas que foram trabalhadas nas revisões, Exatamente. algumas aí muito parecidas, né, com questões nossas aqui de apostilas. Então a gente vai fazer um aparato, vai fazer um bate-bola, jogo rápido aqui Com certeza. sobre questões. Vamos lá? Posso começar, Ken? Pode começar. Beleza. A primeira questão. Primeirinha questão, tá aí no ar. Primeira questãozinha é uma questão de hidrostática, uma questãozinha bem interessante que coloca a situação do navio, um submarino, né? Submarino subindo e descendo e basicamente é uma questão fácil. É uma questão de hidrostática, é uma questão simples. Mais ideias claras. Ideias claras, tudo nos conformes. Agora, o que pegou realmente foi a quantidade de conta que o aluno, candidato, teria que fazer. Então, habilidade com conta contou muito, né, na hora de fazer essa questão. Então, aquele aluno que vai dar uma olhada assim na prova para escolher aquela questão que ele vai fazer, provavelmente ele olhou essa questão e viu, essa daqui eu vou gastar um tempinho a mais para fazer as contas. Mas com certeza Não era para mexer. é uma questão que daria para cravar. Sim, Primeira com certeza. questão aí é uma questãozinha boa para fazer, mas, como eu havia dito, carregada, né, com algumas continhas. Beleza? Questão número 2, uma questão que tem um campo magnético, certo? Ele pede para você analisar uma trajetória de feixe de elétrons. Também uma questãozinha com um pouco de conta, mas nós acreditamos que ali os primeiros itens você ia pegar e ia conseguir desenvolver bastante coisa, tá bom? O que é interessante também nessa questão, que vale salientar, né, é o fato da possibilidade de uma dupla interpretação, Sim, né? sim. É uma questãozinha aqui que ele diz que o feixe de elétrons vai colidir com o canhão, né, na parte de trás ali do canhão, e, no caso, o aluno teria que analisar se vai meio período ou se vai um período completo. Com certeza. Então, é uma questãozinha que tem muita álgebra, certo? Mas ela tem 3 itens bons aí, né? Sim, O com IME, certeza. o que eu achei, né, também nessa prova aqui, é que além da álgebra, né, que geralmente é esperado de uma prova de segunda fase do IME, ela colocou, tipo, muitas questões, né, cara, com itens A, B, C, D, que o candidato, ele tem que fazer muita conta desde o início, né? Muita conta no item A, muita conta no Sim, item B. Com certeza. Bom, Questãozinha 3. Isso aí eu falo. A questão 3, pessoal, é uma questão bem interessante, né? Vamos dizer até um tanto quanto curiosa. E aqui no FB, a nossa equipe, né, se reuniu para discutir, né, sobre a questão, levantar algumas considerações. E, de cara, a gente constatou aqui alguns termos que, dependendo da forma que você vá atribuir, vai dar uma solução para um lado ou para o outro, né? abre algumas possibilidades. Algumas possibilidades. É uma questãozinha, não é tão fácil, né?
Na questão de interpretação, mas é uma questão de fácil resolução, vamos dizer assim. Sim, sim. O que a gente tem para destacar aqui, no nosso comentário do Farias Brito, se você puder nos acompanhar, no link da descrição vai estar o comentário completo. No item A da terceira questão, ele fala que ele pede, né, na verdade, a constante eletrostática do meio, um meio hipotético, certo? E ele diz que nas condições que a força de compressão na barra é de 4 newtons. Então, o que acontece? No item A, fazendo essa possibilidade aí de compressão na barra, você pode constatar que vai dar uma constante eletrostática negativa. Mas, professor, uma constante eletrostática negativa é possível? É possível, né? Existem alguns materiais chamados, né, de metamateriais criados em laboratório que você pode fazer essas coisas estranhas, né, na física. Então, assim, é possível, né? Mas o que torna a questão um pouco curiosa, professor Kim... Não é uma coisa usual, né? Não é uma coisa usual, com certeza. Toda vida que cai questões, né, que você fala sobre metamateriais, é algo que os alunos desconhecem, algo distante, né? Algo que eles não têm tanto costume de fazer, né? Mas o que a gente coloca um asterisco aí nessa questão é pelo fato da consideração que ele faz acima do item B. Ele diz assim, ó: considere agora que o dispositivo eletrônico comece a operar injetando corrente no corpo CA, até que a tração na barra seja igual a 0. Então, assim, esse termo, né, no item A, explicitamente, está escrito compressão, e na letra B tem escrito tração. Então, assim, nós achamos por bem, né, de colocar na nossa solução as duas alternativas, considerando que realmente a barra ela sofreu uma compressão, mas levando em consideração que pode ter ocorrido algum equívoco no processo de elaboração do enunciado, e não ser uma compressão, e sim uma tração. Aí a constante eletrostática, ela daria um valor positivo, que é um valor esperado, né? Que a gente geralmente espera para esse tipo de situação. Tá? Perfeito. Então essa daí foi a nossa questãozinha 3. Bom, questão número 4 envolvendo termodinâmica, um assunto que o IME cobra com uma frequência bem interessante, tá? E cobra de uma maneira bem legal, tá? E aí, nessa questão em específico, você tinha que analisar um refrigerador e uma máquina térmica. Só que, um motor térmico, né? Só que esse motor térmico, ele era um pouquinho diferente pela liberação de energia que ele tinha, tá certo? Então, deixa eu descer aqui rapidinho, tá? Então, a questão, ela é baseada nessas duas etapas, do refrigerador e do motor, tá bom? Aí você via as energias em cada processo e via se a associação energética permitia com que ele funcionasse, tá bom? Questãozinha bem legal, muito interessante. Professor Ken, estou classificado para a segunda fase do IME. Questãozinha que vai aparecer de termodinâmica. De termodinâmica, né? Motores, refrigeradores. É difícil o IME esquecer desse assunto. Vamos já aqui no finalzinho. É sempre um assunto bem cobrado, né? No finalzinho aqui a gente vai fazer um comentário de alguns assuntos que são interessantes, que a gente acabou não encontrando, né? Sim. Na prova, mas um assunto que todo ano tá lá, praticamente sempre, né? Uma parte termodinâmica. Uma partezinha de termodinâmica, é uma questão assim que a gente pode contar com ela, né? Certo. E aqui a gente vai para a questão número 5. Questão número 5, uma questão de estática, tá? Então você tinha que fazer a análise do corpo livre, desenhar as forças, fazer o equilíbrio, e uma situação bem padrão, né? Processo bem... E o mestre Tadeu Carvalho disse que era para fazer. Sim, uma questão... Ele disse que foi uma questão que foi trabalhada muito, né? Em sala de aula, situações como essa. Situações parecidas. Situações parecidas, que assim, não tem muito segredo pra gente fazer, não, né? Então,
Titio Tadeu olhou e disse, rapaz, com certeza é uma questão... O aluno FB vai fazer. O aluno FB vai fazer, com certeza. Perfeito. Questão número 6. Questão número 6. Essa daí é minha pra falar. Rapaz. Uma questãozinha boa, rapaz. Uma questãozinha clássica, né? É uma questão que vem sendo trabalhada em sala de aula, vem sendo trabalhada em questões de revisão. É uma questão que os alunos, eles têm um contato direto com situações muito parecidas com essa. E existem situações até bem mais complicadas, né? Então, assim, eu acredito que a questão número 6, a gente pode estar levando em consideração outros parâmetros, lógico, né? Mas eu acredito que dessa prova aí, das 10, eu acredito que a mais tranquila, quero que o aluno bateu o olho e dizer, eu vou começar por ela, eu acredito que foi a questão 6. Até pelo fato de ser uma questão que é muito frequente nos materiais, né? Nas apostilas, nos T6... Tá? Então você tinha que analisar... revisões, né? Exatamente. Então você tinha que analisar a trajetória dos raios, analisar a inversão de fase que você tem na superfície refletora e ver as condições de interferência. E a ideia que rege aí o problema, né? O chamado ponto imagem, né? A gente pega a fonte imagem, né? Então a gente usou aqui no nosso comentário. A gente botou aí a fonte F1, jogou lá embaixo uma fonte F2. A fonte F2, pessoal, é a fonte F1, certo? É a imagem, né? Vamos dizer assim, da fonte F1. É um método muito utilizado aí em resoluções, é muito rápido, porque a gente não precisa analisar pedacinho por pedacinho. A gente analisa de F1 direto, ou seja, aquele raio R1, e de F2 direto, aquele raio R2. Aí pronto, é só chegar lá, fazer a condição de interferência. Lembrando que o professor Ken comentou, professor Ken, quando a onda bateu e refletiu, o que é que aconteceu com a fase? Inversão de fase, né? Então eu tenho que fazer a análise do caminho interferência, óptico. Exato. Levando em consideração, lembrando que a fonte F1 e F2 estão em oposição de fase. Certo? Então, era uma questãozinha simples, né? Não tinha grandes problemas. Eu acredito que foi uma questão bem acertada pelos nossos alunos. Sim, com certeza. Subir aqui um pouquinho. Bom, questão número 7, uma questão bem tradicional de mecânica, onde ela tem etapas bem claras para você analisar a conservação de energia mecânica, a parte de colisões, a parte do movimento circular. E aí você tem que ter atenção para ver os tipos de movimento circular associados nesse processo, mas nós acreditamos que seja também uma questão que você vai conseguir mexer na prova, né? Uma questão bem familiar. Prestar atenção que muda o raio, né, da trajetória, né? Levar em consideração que é uma questão que, mesmo sendo fácil, é uma questão que tem muitas etapas. Nós temos uma conservação de energia, nós temos aí força centrípeta, nós temos colisões, né, aí a serem vistas. Então, é uma questãozinha muito boa, uma questão clássica. Os alunos veem, né, situações como essa aí desde muito tempo. Perfeito, né? É uma questão... Eu, quando vejo uma questão dessa, cara, eu sinto felicidade, sabe? Né? Porque uma questão como essa aí, eu tenho certeza que o aluno vai lá, vai dar um pouquinho de conta às vezes, né? Vai lá, bota uma força aqui, uma força acolá. Ele vai conseguir fazer uma questãozinha dessa aí bem tranquilo. Não vai ter muita dor de cabeça, não. Certo. Questão número 8, uma questão que envolvia uma parte da reflexão da luz, onde o ponto imagem era registrado por uma máquina fotográfica e você tinha que analisar um padrão de movimentação desse ponto, tá? Aí tinha um movimento circular associado e aí você via condições desse movimento circular para que esse padrão se repetisse. Mas também é uma questão que nós consideramos que você consegue trabalhar bastante coisa em cima dela, tá? A figura talvez assuste um pouquinho, né? Pela quantidade de elementos, né? A gente olha, né? Aí olha e diz, meu Deus, e agora, né? Mas fazendo com calma. É uma questão que vai sair também,
né? Não vai dar muita dor de cabeça, não. Professor, tem um ângulo ali 42 graus, 42, né? Mas... Aí o aluno pensa e diz, meu Deus, e agora, né? Mas o IME, ele dá os valores, né? Ele dá os valores ali. Pi quadrado, aqui, né? Pi quadrado igual a 10. Pi quadrado igual a 10. É um valor interessante, né, professor? Bom. Para nos ajudar, né? Com certeza. É bom, graças a Deus, né? Questão número 9, uma questão de circuitos, onde você conseguia redesenhar esses circuitos, analisando aqueles resistores da direita. E é uma questão que você trabalhava, então, com uma situação de simetria e aplicar as leis de Kirchhoff. Né? Analisar ali rapidamente, aplicar as leis de Kirchhoff. É o clássico, né? A gente pega ali o circuito, redesenha, vê quem está em paralelo. Daqui, professor, já dá para ver que tem uns em paralelo, né? Coloca ali um resistor R aqui em paralelo ali, o outro resistor em paralelo do outro lado. A gente redesenha o circuito. E vai coloca a lei de Kirchhoff, que é algo que é visto, né? Revisto. Fiz de novo. É isso. É um negócio que, tipo, tá enraizado já, né? Com certeza. Então é algo tranquilo, não tem grandes problemas, não. Eu acredito que o aluno possa resolver a questão 9 sem grandes problemas. Perfeito. E a questão número 10, de moderna. Mistura um pouco de gravitação com um assunto novo, de moderna, efeito Doppler relativístico. Aí, na primeira fase, caiu uma questão de relatividade, né, para você analisar os intervalos de tempo. E agora, na segunda fase, apareceu um efeito Doppler relativístico que misturava com gravitação e que o aluno também conseguia mexer em várias etapas desse problema. Então, um problema bem interessante. Outra questãozinha com o item A, B e C, né? Uma questãozinha. Entrou física moderna. O que é o clássico? O que é que a gente vai trabalhar ali, né? A gente trabalha algumas transformações de Lorentz, né? Relatividade é sempre uma boa pedida. É uma boa pedida. Mas aí a gente tem que lembrar, né? Falou de física moderna, tem que falar de efeito Doppler relativístico. Não pode deixar passar. Foi visto, foi revisto. Acredito eu que também não tenha dados... Com certeza. Muitas dores de cabeças aí nos nossos estudantes, não. Perfeito, pessoal. Então essa foi a nossa análise. Espero que você tenha gostado. Você pode acessar todas as soluções no link da descrição. E até a próxima. Valeu, pessoal. Agradecer aí ao meu amigo Ken ter me ajudado nesse comentário. Acredito eu que tenha esclarecido aqui algumas ideias aqui de alguns estudantes, certo? Qualquer coisa, todas as nossas redes sociais aí, o link está na descrição aí do nosso comentário. Visite lá o site, olhe as questões, tire umas dúvidas lá que vocês tiverem, né? Pertinente aí a algumas questões. Acredito que vai dar tudo certo, pessoal. Então, um forte abraço. Obrigado. Valeu, gente.